gente tem falado muito desses números muito altos, né, Bruna? 36, 37 graus. Só que a impressão é que o termômetro não está representando aquilo que a gente está sentindo, né? É, exatamente. É que o termômetro ele faz uma marcação, né, da temperatura, só que a sensação térmica é outra. E às vezes esses números aí coincidem. Às vezes não, né? Às vezes a sensação é maior ou às vezes ela é menor, né? Vamos explicar então essa diferença? Vamos sim. Esse é o assunto do Que Tempo é esse de hoje, que tá aqui na nossa tela. Na verdade, assim, né, Simone? A temperatura, ela é uma medição da física que mostra a energia interna de um objeto ou de um ambiente. Esses graus, eles indicam a agitação das moléculas, tá aqui na nossa tela. Nas estações meteorológicas, a medição da temperatura do ambiente ela é feita em um abrigo especial, que é isolado do sol e também do vento. É um papo muito científico, né? Pra gente, o que mais importa realmente é essa sensação térmica, porque ela mostra como o nosso corpo acaba percebendo, então, a temperatura. Mas precisa saber da temperatura, claro. Existem várias fórmulas para calcular a sensação, até tabelas já prontas no próprio site do Instituto Nacional de Meteorologia já tem como calcular. Tem que levar em conta a temperatura do termômetro, a velocidade dos ventos e a umidade do ar. Quando o ar está úmido e o vento está fraco, a sensação térmica pode ser muito mais alta do que o termômetro mostra. Isso aí. É que quando a umidade ela tá muito alta, né, o nosso suor evapora menos. E além da gente sentir aquele calor, a gente também percebe o tempo bastante abafado, bem pesado, né? A gente sente até no corpo. Então, tem um exemplo aqui no nosso telão mostrando para vocês. Com a temperatura aí de 35 graus e a umidade em 60%, a sensação térmica vai para 45 graus. Agora, quando o vento está forte, a sensação térmica pode baixar, porque o vento retira o calor. É como quando a gente sopra uma xícara de chá para ver se o chazinho esfria. Pois é, isso que o vento faz. Tem um exemplo aqui de um dia de inverno com vento forte. 15 graus de temperatura, vento de 60 km por hora, que é um vento bem forte, acaba fazendo com que a sensação térmica fique em apenas 5 graus, aquele friozão que muitas vezes a gente comenta no inverno. A gente está falando muito de calor, mas tem dias no inverno que está aí 15 graus, mas aí sensação de 5. De 5, exatamente. Então, tudo isso varia, umidade, vento, para entender a sensação térmica. E por isso, Simone, que é tão difícil prever a sensação térmica, né? Por isso que a gente acaba sempre prevendo a temperatura e não a sensação, que é o que a gente acaba mostrando todos os dias para o pessoal de casa, né? Você ficou com alguma dúvida ou tem alguma outra pergunta sobre o tempo? Manda pra gente pelo WhatsApp ou nas suas redes sociais, publica essa dúvida com a hashtag Bom Dia Rio Grande e a gente vai investigar que tempo é esse. Mas a gente também tem que falar do tempo. O dia está começando até bonito em Porto Alegre, apesar de ter um pouco mais de nuvens, né? Agora, o que chama a atenção mesmo, Bruna, são as temperaturas que estão muito altas. Última segunda-feira do ano, ainda com calorão, essa onda de calor aí que não passa nunca. Que não passa, não vai passar por enquanto. Não passa esse ano. Esse ano não, Esse ano não. Bem isso, Simone. Ano que vem talvez melhore, na verdade vai melhorar, mas é o seguinte, a gente veio aí de um fim de semana onde nós tivemos temperaturas recordes aqui no estado, na última década, né? Foi a temperatura mais alta da última década, não só do ano, lá em São Gabriel, 41 graus e 2 décimos, realmente um calorão, né, gente? Mas em várias regiões do estado, em vários municípios do nosso Rio Grande do Sul, nós tivemos temperatura chegando e passando dos 40 graus também. Hoje, mais uma vez, o dia começa abafado, já faz 26 graus nesse comecinho de manhã lá em Uruguaiana, mas começa abafado, mas também com alguma chuva em alguns pontos do estado. Na verdade, ontem já choveu um pouco, o maior volume foi de 23 milímetros lá em Palmeira das Missões. O vento também foi forte, em Soledade chegou a 85 quilômetros por hora e 76 lá em Palmeira. E aí também teve registro de destelhamentos em Guarani das Missões, em Criciúmal, por causa dessa ventania toda. Então vamos entender um pouquinho mais o que essa última segunda-feira do ano nos reserva, olhando aqui para o nosso mapa. Olhando para ele, a gente vê que tem sol, tem chuva, tem de tudo um pouco. Na verdade, o dia vai começar com tempo firme, o sol ainda vai predominar nessa segunda-feira aqui no Rio Grande do Sul, mas há previsão de chuva em todas as regiões, principalmente a partir da tarde. Essa chuva mais forte que pode acontecer fica justamente concentrada na região central e na parte oeste, onde essas pancadas elas podem ser rápidas, mas podem vir com intensidade. Elas não são volumosas, tá? Mas podem vir acompanhadas de raios, de vento bem forte. Não se descarta até a possibilidade de granizo
granizo, então nessa parte mais central e oeste do nosso estado. Hoje também já choveu um pouquinho, tá? 4 milímetros lá em Santa Maria e 2 milímetros em Caçapava do Sul. Então nós temos sim instabilidade no estado e temos também um mapa vermelho mais uma vez. É que, de uma forma geral, a gente tem vento soprando também de norte, o que aumenta aquela sensação de abafamento, aquele calorão e faz o termômetro subir rapidamente. Então, olha só, pegando de Uruguaiana, passando por São Borja até Santa Rosa, tudo 38 graus no dia de hoje. Cruz Alta também, 37 na região central, temperatura bem amena nós temos lá em Rio Grande, né? Ó, com 25 graus, 24 em Santa Vitória do Palmar, só essa região mesmo que se escapa, porque aqui em Porto Alegre também tem calor, 36 graus. Esse calor todo aqui agrada muito quem tá na praia, né? Então vamos já dar uma espiadinha aqui no litoral norte, só pra gente saber um pouquinho mais de detalhes de lá. Olha só, as temperaturas hoje também ficam um pouquinho mais altas, 30 graus em Capão, 30 em Torres, 29 em Tramandaí, 27 em Cidreira, também com essa condição. Sol aparecendo a maior parte do dia, alguma pancada de chuva. Até olhando essas temperaturas aqui, né, Simone, a gente pode dizer que tá bem agradável na praia, perto dos outros municípios, das outras regiões aqui do nosso estado, né? A gente tem que lembrar que 30 graus até é alto mesmo pro litoral norte, né? É uma temperatura alta, sim. Deixa eu aproveitar, Simone, posso? E perguntar pro Marco como tá o tempo agora lá? Era justamente o que eu ia perguntar. Então, mostra um pouquinho aí. Então, o tempo por aqui ainda... Tem que passar o protetor solar, mesmo que o sol não brilhe tão forte, ele é necessário, obrigatório. Marco, depois a gente fala mais. Simone, vou aproveitar então seguir falando de tempo, porque agora pode ter um pouco de neblina em toda a faixa leste do estado, mas depois o sol deve aparecer, deve ser mais um dia bastante quente. Lembrando que sábado a gente teve a temperatura mais alta do ano e também da última década aqui no estado, com 41 graus e 2 décimos em São Gabriel. Hoje também coberto abafado, na verdade teve um pouquinho já de chuva ontem, hoje também. Ontem 23 milímetros em Palmeira das Missões, vento forte, 85 km por hora em Soledade. Então vamos entender mais, vamos para o nosso mapa. É o seguinte, gente, de uma forma geral, hoje nós temos bem mais sol do que chuva, mas há instabilidades, por isso há previsão de chuva, principalmente a partir da tarde no nosso estado, na região central e também na fronteira oeste. Essa chuva, ela vem sem grandes acumulados, mas pode vir com raios, rajadas de vento e até potencial para granizo em alguns pontos isolados. Hoje nós já tivemos chuva em Santa Maria, 4 milímetros e 2 em Caçapava do Sul. Mas, como de forma geral a gente tem vento norte, bastante sol ainda predominando, um vento que sopra forte, a temperatura sobe, mais uma vez sensação de abafamento, muito calor, 33 graus de máxima nós temos lá em Passo Fundo, 37 em Santana do Livramento, 37 também na região central, 34 em Caxias do Sul, máxima de 36 em Porto Alegre. Vamos continuar vendo mais alguns destinos, mais algumas praias com detalhes aqui na nossa tela. É o seguinte, hoje e amanhã o sol predomina lá em Torres, um pouquinho de chuva, calor de 30 graus. Na quarta-feira nós temos 12 milímetros de chuva, um dia mais nublado, assim como na quinta-feira, que deve ser bastante chuvosa, nós temos 26 milímetros. É uma chuva que vai e vem, mas o sol não deve aparecer muito por lá. E em São Lourenço do Sul, para o pessoal que vai seguir os próximos dias por lá, vai passar virada lá. Então assim, ó, segunda e terça, mesma situação, muito sol, pouca chuva. Na quarta-feira, assim, nós temos um pouco mais de chuva, também dia nublado, com temperaturas bem amenas, elas vão diminuindo. Na quinta-feira, o sol volta a aparecer e a temperatura cai para 24 graus, ou seja, que temperatura bem agradável, né, Simone? 24, que friozinho. Mas o sol já tá forte, né? Vamos resumir aí como é que fica o tempo hoje, amanhã, último dia do ano. O sol tá forte, tá abafado, então é o seguinte, Simone, vamos falar do tempo. Hoje pode chover em todas as regiões do estado, tá? Uma chuva mais forte na região central e oeste, pode vir até com granizo, mas de forma geral, igual, o sol vai predominar e o calor também. Agora, amanhã tá aqui na nossa tela. 2019 vai se despedir com muito calor, mas com condição para chuva em todo o estado, principalmente durante a tarde e também à noite, gente. Isso acontece devido à formação de uma frente fria na fronteira com o Uruguai, que intensifica, então, que dá força a essa chuva aqui no nosso estado. Os acumulados mais elevados ficam justamente aqui na fronteira com o Uruguai, no sul. De uma forma geral, há risco, sim, de trovoadas, de raios, de rajadas de vento e até de granizo em pontos isolados do nosso estado no dia de amanhã.
Além disso, durante a virada também deve chover forte na fronteira com o Uruguai e também na região metropolitana de Porto Alegre, na verdade em toda a faixa leste do estado. Quanto às temperaturas, a gente confere aqui, ainda ficam altas, logo cedo mais uma vez pode fazer 26 graus em Uruguaiana, 24 na região central, aqui em Porto Alegre 22. Durante a tarde também tem calor, um calorão, por isso que a gente diz que o sol ainda vai aparecer, mesmo que a gente tenha a previsão de chuva, pode fazer 38 graus em Santa Cruz do Sul, 36 em Cruz Alta, 37 em Santa Maria e também em Porto Alegre. Simone, eu sei que muita gente, a gente está esperando chuva, quer que ela venha, realmente a gente está precisando de chuva, muita, tomara que ela venha calminha e que na virada ela não aconteça, porque eu sei que o pessoal na hora da virada não quer chuva, né? Mas a previsão está indicando isso por enquanto. Pode parar ali 11h30 e voltar meia-noite e meia. Pode, para poder ver os fogos, enfim, comemorar, depois ela volta.